Meu Pai, eu entro em Tua presença, meu Pai, e te peço, Senhor, que me use na Tua palavra, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito me usando, meu Pai, para transmitir para a Tua igreja, Senhor, aquilo que ela está precisando de ouvir, Senhor. Espírito Santo, guarda essa palavra no coração dos Teus filhos e põe por terra todo o levantar do inimigo, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o tema que eu trouxe é coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração sensível à presença de Deus, humilde e disposto a mudar. O quebrantamento é reconhecer que é dependente dele e que sozinho não conseguimos chegar a lugar nenhum. É necessário que todos nós tenhamos um coração quebrantado diante do Senhor, porque no percurso da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, irá aparecer muitas situações, muitas circunstâncias, e para a gente vencer, somente aquele que tem o coração quebrantado diante do Senhor. Porque aqueles que têm o coração quebrantado, eles são sensíveis à presença de Deus e eles não têm orgulho, eles não se orgulham do eu, eles não pensam que a força vem deles, mas eles têm a certeza que a força vem do Senhor, porque eles sabem que sem Deus não consegue chegar a lugar nenhum. Por isso que é necessário a gente estar de coração quebrantado para Cristo, de peito aberto para o Senhor, a gente reconhecer que nós não somos nada e a nossa força vem dele. Em Salmos 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Então o Senhor, ele vai se agradar daquelas pessoas que têm o coração quebrantado, porque sabe que dentro delas não existe orgulho. Lá no Evangelho, Paulo diz, no Novo Testamento, ele vem dizer que quando nós pensamos que estamos fortes, nós estamos fracos. E quando nós pensamos que estamos fracos, estamos fortes. Por que isso acontece? Porque quando você pensa assim, eu estou forte, você não busca a Deus, você não se ajoelha diante do Senhor, você não ora mais como você orava mais, porque você pensa que você já está cheio da presença de Deus, você pensa que o que você já tem já é suficiente, o seu ego começa a falar mais alto. Então por isso que você fica fraco, quando você se acha que está forte, porque você deixa de depender de Deus e passa a depender da sua própria força. Mas no momento que você diz que você está fraco, quando você pensa assim, estou fraco, você começa a buscar mais, você pensa, olha, eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso buscar mais ao Senhor, estou buscando um pouco. Então isso é o que te torna forte, não é o que você tem, mas é o que você busca, o que te torna forte. É todos os dias você escolher buscar a presença de Deus. Então aquelas pessoas que acham que já tem demais, que não precisam buscar, essas pessoas são orgulhosas. Mas a pessoa que tem um coração quebrantado, ele também tem um orgulho quebrantado. Ele não tem dentro de si o orgulho como domínio próprio, não. Ele tem a presença de Deus como domínio próprio, meus irmãos. Por isso que todo cristão tem que ter um coração quebrantado, tem que entender que é dependente de Deus. Não pensem vocês que se vocês estão aqui hoje é pelas suas forças, não é pela força de Deus. Não pensem vocês que as batalhas que vocês venceram foi com suas forças, não. Foi com as forças do Espírito Santo, foi Ele que te deu a vitória. No momento que a gente entende isso, a nossa vida começa a virar uma chave assim, que se a gente tivesse entendido muito antes, a gente não teria passado por muitas situações, porque às vezes a gente pensa, eu posso tudo, eu consigo tudo, é sempre o eu, é sempre eu posso, eu quero, eu faço. E a gente, quando se esquece de Deus, o Senhor permite que tu passe pela prova, para tu entender que tu não é nada, tu só é dependente da presença dEle. Tu tem que entender que a presença dEle é o suficiente e te basta, é que a glória dEle é o que te sustenta. Por isso que tu tem que ter um coração quebrantado diante do Senhor. Porque não tem como a gente vencer as nossas batalhas com as nossas forças. A gente tem que entregar para aquele que pode vencer. E o único que pode vencer é aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. É o sangue dele que nos comprou e nos livrou de todo o pecado, para que hoje a gente pudesse estar aqui sonhando com a nossa oportunidade de salvação. É Ele que pode vencer o teu problema, não é você mesmo. Entenda isso. Como nós podemos ter um coração quebrantado?
Primeiramente, reconheça que precisa de Deus e que é dependente dele. Segundo, seja sincero com Deus. Não tente enganar a Deus. Não tente mentir para Deus. Olha, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou perfeita, eu sou perfeito. Não, seja sincero, Senhor, eu não sou perfeita. Eu não sou nada do que eu queria ser. O que eu gostaria de fazer, eu não faço. E o que eu não gostaria, eu faço. Os pecados que eu não queria cometer, eu cometo. Seja sincero com Deus, se abra com Deus, porque é essa oração que o Senhor vai ouvir. Não é oração de mentiroso. Não é a gente se ajoelhar e orar ao Senhor pensando que nós vamos enganar a Deus. A gente só está se enganando. Então, seja sincero com Deus. Arrependa-se de verdade. A gente precisa se arrepender de verdade de tudo de errado que a gente fez, para que assim venha gerar, meus irmãos, uma vida nova, para que dali para frente a gente tenha uma nova oportunidade, para que o Senhor possa transformar a nossa vida. Como é que o Senhor vai transformar o nosso amanhã se a gente não se arrependeu do ontem? Como é que Ele vai transformar o nosso futuro se ainda estamos amarrados ao nosso passado? A gente precisa deixar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Busca a presença de Deus verdadeiramente, e não só por aparências. Nós temos que buscar Ele porque nós o amamos, mas nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então busque a Ele verdadeiramente, não só por aparência, não só ir para a igreja, não só fazer coisas que estão à vista das pessoas, mas fazer coisas também ao culto, só você e o Senhor. Busque Ele verdadeiramente com o seu coração, não por causa de A ou de B, mas por causa da presença dele, por causa da tua salvação, por causa que você quer chamar a presença de Deus para a sua vida. 5. Medite na palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia, todo cristão tem que ler a Bíblia, porque a palavra é o que liberta. No momento que nós conhecemos a verdade, a gente deixa o nosso orgulho de lado e passa a servir ao Senhor todos os dias. A gente passa a deixar tudo de errado. E se renda todos os dias, porque nós temos que nos render a Deus todos os dias. Nós temos que quebrar a nossa carne todos os dias, o nosso orgulho, porque o homem ele tem uma mania de ser muito orgulhoso. O homem e a mulher ele tem a mania de ser muito orgulhoso diante de Deus. A gente tem a mania de querer questionar a Deus, a gente tem a mania de querer duvidar de Deus, e isso não é certo. Isso vai nos afastar do Senhor. Isso vai deixar que o nosso coração seja um coração de pedra. E o Senhor não tem como habitar no coração de pedra. Tem que ser um coração quebrantado. Tem que ser um coração que permita que a presença dele habite. O quebrantamento, ele te aproxima de Deus. Abre o espaço para Deus consertar tudo que está quebrado. Quebra o orgulho e te dá uma sensibilidade à presença de Deus. Gera um arrependimento verdadeiro, mesmo no meio dos problemas. A paz que excede todo entendimento repousa sobre a tua vida e proporciona um crescimento espiritual. Só tem como crescer espiritualmente quem tem um coração quebrantado, porque você deixa o orgulho de lado e tem a humildade de reconhecer que está errando, que está pecando, e reconhece: Senhor, eu vou deixar por amor a tua palavra, eu vou deixar de fazer o que é errado porque eu quero te servir de verdade. Mas enquanto você tentar ficar se enganando que está fazendo certo, você não vai deixar, você não vai se arrepender e você nunca vai crescer espiritualmente, porque para crescer espiritualmente precisa ter um coração quebrantado, precisa entender que só Ele é o caminho. O coração quebrantado também entender que só Ele é o caminho. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro, mas se a gente perder a presença de Deus, o que valerá? Nada. Não tem nada nesse mundo que consiga comprar o amor de Deus nas nossas vidas, a salvação do Senhor. Porque o mais poderoso, o mais precioso é o sangue dele. Então não tem nada, não tem riqueza, não tem bens materiais, não tem nada que consiga chegar no valor semelhante do sangue de Jesus, do amor dele com as nossas vidas. Por isso que todos os dias a gente tem que realmente decidir o que a gente quer da nossa vida, do nosso futuro. Se é a presença dele, então vamos buscar ele todos os dias. Levanta o teu coração para o Senhor nessa noite e se quebranta diante dele, ora de verdade, jejua de verdade, busca de verdade e entende que só a graça
dele já te basta. Entende nessa noite que o Senhor é a fonte da tua vida. Entende nessa noite que Ele é a fonte da tua força. Ele que dá a tua força para tu vencer os teus problemas. Em nome de Jesus. E essa foi a minha palavra. Agradeço a Deus.